Eu sou Janine Ar, consultora de Feng decoradora, terapeuta holística, especializada na harmonização dos ambientes. A ideia é ajudar vocês a transformarem os seus espaços em locais de convivência saudável. Iniciando a nossa aula de hoje para falar um pouquinho sobre a decoração técnica. A técnica da decoração, aquilo que quem estudou arquitetura ou está fazendo ou fez um curso de decoração, vai então aprender e desenvolver durante o seu curso. Na decoração técnica, a gente vai olhar para a praticidade dos ambientes, a forma como a pessoa vai poder circular pelo ambiente, observando a forma prática de localizar os objetos que precisa daquele ambiente, a sua funcionalidade, o quanto essa decoração vai estar atendendo à necessidade do cliente, o ajuste ao local, porque muitas vezes onde está o bico do gás não é onde a gente gostaria que estivesse o fogão. Então, todo esse ajuste precisa ser feito antecipadamente a uma reforma através do projeto de decoração. O decorador também vai se preocupar na harmonia cromática, de todo um estudo de cores que envolve a harmonia cromática e que vai, então, permear o projeto para que ele fique bonito e harmônico. Outra situação que os decoradores primam muito é que esse ambiente fique bonito, que ele tenha beleza, ele precisa também ajustar o projeto de decoração à condição orçamentária do seu cliente. E isso, qualquer área, seja no projeto arquitetônico, no decorativo ou no conceito, a gente vai precisar ajustar essa questão, né, do projeto, do belo, do orçamento, né, e do que a gente busca para esse ambiente. Muitas vezes o cliente quer reformar móveis de família. Então, a gente vai precisar medir esses móveis e alocá-los dentro daquele espaço disponível para isso, quando a gente está falando somente de decoração. No Feng Shui, ainda vamos precisar fazer as limpezas do móvel, né, liberá-lo das energias ligadas à pessoa ou à família onde ele estava ligado, para que então ele possa entrar na casa de vocês com a tranquilidade de que não vai estar trazendo nenhuma emanação de energia que possa prejudicar o ambiente, a harmonia familiar. A gente também precisa levar em conta sempre os gostos e a vontade do proprietário e se aquilo que a gente gostaria de colocar ou de sugerir para o cliente está disponível no mercado, né, dentro das condições que o cliente gostaria de disponibilizar, então, para a sua casa. Tá? Então, no ambiente de decoração, ou no projeto de decoração, essas são algumas das questões que precisam ser levadas a sério e tentar, na maior parte das vezes, atender o cliente. Né? Ele gosta do projeto, depois recomenda, enfim, para os seus conhecidos, e assim a gente vai formando a clientela, quem é da área da decoração. A diferença de uma decoração normal, de curso de decoração, para quem entende um pouco do conceito, vai ser uma preocupação com a saúde das pessoas, com a harmonia do local e dos moradores. Vocês vão ver que o conceito
um pouco mais rico em detalhes, na preocupação com a funcionalidade, porque dentro do conceito tudo precisa ter função. A gente, dentro do conceito, muito pouca coisa é colocada somente para bonito. Tudo que é colocado deve ter uma intenção e uma função. Quando eu estive na China, então, olhando um pouco mais profundamente para a arquitetura tradicional chinesa e para a questão dos objetivos deles com a decoração feng a gente vai, então, observar muito nitidamente isso, que tudo tem função e objetivo dentro da decoração, mesmo que aparentemente só pareça só estético, ou colorido, ou bonito. Então, a gente aprofunda na intenção dos decoradores, arquitetos, engenheiros que envolveram com o projeto. A gente vê quantos anos, muitas vezes, são necessários, né, para que o projeto siga a sua linha, os seus objetivos, né? Então, o conselho ele vai além da estética. Ele transforma o comportamento e a qualidade de vida das pessoas que trabalham ou moram nesse espaço. Mas, afinal, o que é conceito? Tem gente chegando aí que não, que ainda não conhece o conceito, né? E por que eu falo conceito e não feng shui, como muitas pessoas costumam ler essa palavra aqui no Brasil? O conceito é a forma correta da pronúncia no norte da China, tá? Onde se atribui que tenha sido o início, a origem dessa técnica há muitos anos, né, antes de Cristo, inclusive. Feng Shui significa vento e água. No Brasil, a gente fala Feng Shui. Infelizmente, aqui a gente não tem essa pronúncia tão apurada do mandarim ainda. E se a gente precisa uma referência, uma loja, né, uma livraria, quer comentar sobre a técnica, geralmente, falando Feng Shui, vocês vão ter um melhor retorno do interlocutor de vocês. Mas a forma correta de expressar é Feng Shui, né? Que é um instrumento que proporciona que a gente faça uma intervenção de forma prática no ambiente, no cotidiano das pessoas e no seu destino, a partir daquilo que é projetado e ajustado no ambiente. Tá? Então, quem gostou até aqui, vai curtindo, vai compartilhando, vai mandando seu okzinho, seu coraçãozinho, que eu estou aqui de olho no retorno de vocês. Então, o que acontece? Olhando essa foto ali, vocês podem ver como esse ambiente está alegre. Se esse ambiente não tivesse as cortinas alegres, as almofadas estampadas, ele seria um ambiente bem propenso a uma residência onde as pessoas poderiam estar tristes ou até numa depressão. Todo momento que a gente faz uma intervenção, traz alegria, traz cor, traz folhagem, né, e vai trabalhando a energia desse ambiente na casa, o ambiente passa a interagir com esse estado de espírito da pessoa que não estava muito bem e ela começa aos poucos a se alegrar, tá? Então, quem tem alguma pergunta que não ficou bem clara até agora, pode ir fazendo as suas perguntas ali, vou tentando responder dentro do possível para cada um de vocês não ficarem com as dúvidas, certo? Então,
o que é necessário para que se observe num projeto de Feng Shui. A primeira coisa é fazer uma análise da energia do local, ver se ele não tem áreas faltantes, ver se ele precisa de alguma cura, né? Através de objetos, a gente tem como ir colocando os objetos em alguns locais e com isso fazendo uma espécie de acupuntura da casa. Né? Assim como a gente, quando faz acupuntura, recebe algumas agulhadas, né, para desobstruir os cortes de energia que não estão circulando de forma adequada no nosso corpo físico, a gente vai, então, no ambiente, colocar ou retirar ambientes, ou realocar ambientes, realocar objetos dentro dos ambientes, para que a gente possa, então, gerar um fluxo de energia mais favorável aos seus habitantes. Isso a gente faz através do equilíbrio dos 5 elementos em cada um dos guás relativos ao baguá. O baguá é uma ferramenta utilizada pelos consultores de Feng Shui, que eu vou mostrar agora na sequência para vocês o que é, como é que usa, e adequar isso também aos desejos dos moradores, as mudanças que eles querem na sua vida e quais são os seus objetivos. Porque às vezes tem algumas coisas que a pessoa quer melhorar na sua vida que não está boa. Às vezes ela diz para mim que está tudo bem, mas eu gostaria de fazer uma viagem para um local específico e nunca consigo ir, né? Eu gostaria que tivesse mais diálogo com meu filho, enfim. A gente, a partir do interesse das pessoas, a gente vai fazendo os ajustes no ambiente e assim vai buscando melhorar a energia. Então, aqui tem uma pergunta da a maioria das pessoas falam a respeito da entrada da casa como ponto de partida para análise. Eu moro num apartamento, a porta da frente não dá a impressão de ser a frente do apartamento. Como posso usar a frente do apartamento ou a frente da casa? Eu, na sequência aqui dessa nossa aula, eu vou estar colocando exatamente como a gente usa o baguá na planta baixa dos apartamentos e das residências. Então, eu vou pedir para você aguardar um pouquinho, na sequência eu vou explicar, se ainda permanecer a dúvida, depois tu volta a me perguntar, tá? Tá, a gente também vai estar olhando posição de cama no quarto, tá? E aí a gente já fala por que não pode ter espelho refletindo a cama, certo? A gente já vai chegar nos espelhos e na parte de quarto, tá? Para tirar essa dúvida de vocês, tá? Sim, existem várias escolas de Feng Shui. Várias, eu diria assim, tem umas 15 escolas de Feng Shui no Brasil, porque alguns consultores foram fazendo adaptações da escola original, a escola da forma, a da bússola, são as mais tradicionais na China, tá? E aqui no Ocidente foi necessário fazer alguns ajustes. Algumas consultoras utilizam as escolas tradicionais, da fórmula, da bússola, a escola Basaia, outra bastante conhecida, das três harmonias. Então, existem várias escolas de Feng que estão sendo utilizadas e eu garanto para vocês que todas funcionam. A diferença é que cada uma delas tem uma linha de raciocínio diferente, uma forma de aplicação diferente. Mas eu já fiz várias experiências com outras escolas, sobrepondo a escola que eu mais uso, que eu estou me propondo a trabalhar aqui com vocês hoje,
que é a escola do chapéu negro, ou a escola do budismo tântrico tibetano, que é uma escola que foi adaptada pelo mestre Thomas Minhyun, que era um monge tibetano, né, veio para o Ocidente e fez uma releitura de todo o conhecimento que ele possuía, trazendo os seus ensinamentos e ajustando a realidade da paisagem e até das cidades grandes que nós temos aqui e que não eram usuais no meio onde ele vivia no Tibete. Então, a escola do budismo tântrico tibetano, mais conhecida por escola do chapéu negro, ela vai utilizar o baguá, que é essa figura que está aí na tela de vocês, tá? E através do baguá, a gente vai ajustar cores, formas, objetos, o fluxo da energia nos espaços, a energia dos proprietários que moram nesta casa, que é diferente de outros proprietários em outras casas, né? Então, cada casa é um caso. Né? Nós vamos trabalhar a intenção dos moradores, vamos buscar fazer a diferença colocando no projeto elementos que vão ajudar no equilíbrio do espaço, trazendo saúde, abundância, felicidade, nos fazendo vibrar, né, cada vez mais com a Mãe Natureza. Né? Então, quem gostou até aqui, vai curtindo aí, vai nos ajudando a saber como é que está, vai compartilhando, vai chamando os amigos para assistir o restante da aula, porque a gente ainda tem bastante informação para trocar com vocês aqui. Tá? Mas então, como é que a gente aplica o baguá, uma vez que nos próprios sites, né, a gente ouve falar que precisa aplicar a partir da porta de entrada. Então, o primeiro exercício que eu quero fazer para vocês é o baguá é colocado a partir da parede da porta de entrada. Tá? Então, a gente tem que localizar qual é a parede em que a porta de entrada se encontra. Não importa se ela vai estar no canto da direita, da esquerda ou no centro dessa parede. O baguá vai ser colocado a partir do centro do ambiente, tendo sempre a área de trabalho alinhada com a parede da porta de entrada. Tá? A pergunta que não quer calar. A porta que eu mais uso não é a porta principal da casa ou do apartamento. Tá? Quando a gente vai trabalhar o baguá sobre a planta baixa, a porta que foi projetada para ser a porta principal, essa é a porta principal, mesmo que vocês quase não usem essa porta, certo? Ela só vai deixar de ser a porta principal o dia que vocês retirarem a porta, fecharem com tijolo, pintarem e transformarem a outra porta na porta principal, aquela que vocês mais usam. Caso contrário, vocês sempre vão colocar o baguá a partir da parede da porta principal da casa, ok? Combinados assim? Ah, mas eu quase não uso essa porta. Bom, então eu vou sugerir que vocês façam uma análise de como está a vida profissional dos moradores. Tá? Se a vida profissional dos moradores estiver em desequilíbrio, comecem a entrar e sair pela porta da frente. É a porta da frente dos ambientes que vai nutrir a casa da melhor energia. O Qi, ou a energia vital que entra pela porta principal,
é a que energiza a casa e todos os seus cômodos e a nossa vida também. Então, fica a dica, vocês devem usar a porta da frente da casa, isso ajuda muito na energia da casa e na energia pessoal de vocês, da família de vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Feng Shui é voltado para o budismo. Não, o Feng Shui não tem uma ligação direta com o budismo. Tá? O mestre Thomas Lin era um tibetano budista, tem a sua origem, e existem alguns recursos que se utiliza dentro do Feng Shui e tem essa origem budista. Mas o Feng Shui em si, ele não está ligado hoje a nenhuma religião. Ele está ligado à energia das residências, dos seus moradores e de como a harmonia vai se estabelecer entre as pessoas e o ambiente que elas vivem. Tá? Não tem nenhuma conotação religiosa específica. Se vocês forem fazendo as pequenas coisas, as pequenas dicas que a gente já vai deixar aqui nessa aula, como usar a porta da frente da casa, vocês já vão começar a notar mudanças significativas na residência de vocês. Né? A segunda dica super importante é destralhamento. Tá? Vamos olhar para a nossa casa, retirar todos os potinhos e potões que a gente fica guardando e que a gente não usa. Olhar lá para aquela sala de jogos, sabe? Aquela que a gente joga todas as tralhas, as coisas que não funcionam mais, que a gente pensa que talvez um dia possa usar, aquelas malas de roupas de quando a gente foi gorda e a gente não vai voltar a ser gorda. Então, pode doar tudo, tá? Vamos fazer lugar para que uma nova energia possa entrar na sua casa e você possa sentir os benefícios da técnica do Feng Shui. E usar a porta da frente. Não transformar embaixo da escada em depósito, com certeza. A energia embaixo da escada é uma das mais densas que a gente tem na nossa residência. Então, nunca colocar pessoas sentadas embaixo da escada para fazer qualquer trabalho ou escrivaninhas, onde a pessoa fica embaixo da escada, ela vai morrer de sono e não vai conseguir realizar o seu trabalho, tá? Então, embaixo da escada, a gente até pode fazer aquele espaço onde a gente tem que guardar o pinheirinho de Natal, as cestinhas da Páscoa, guardar o aspirador de pó, mas limpo, organizado e preferencialmente com uma lâmpada lá dentro para a gente iluminar de vez em quando e fazer o Qi não ficar estagnado nesse local embaixo das escadas. Quando a gente arruma o guarda-roupa, a gente está arrumando as nossas ideias, o que está na nossa mente, na nossa cabeça. Então, nós vamos ter aí um momento de repensar a nossa vida e de valorizar as questões voltadas à nossa memória. Né? Então, armários e gavetas estão muito ligadas à nossa mente. Se estiverem organizados, a gente tem uma boa memória e a gente vai conseguir raciocinar com mais clareza para a solução dos problemas que a gente vai buscando. Quem está curtindo as dicas, vai colocando aí o seu positivo, né? Que eu estou aqui de olho, né? Nos coraçõezinhos, nos ok. Isso aí. Vamos seguindo juntos, porque eu tenho muitas outras dicas para passar para vocês. Momento Feng Shui. Aqui, para quem quer saber o que fazer com uma sala que quase não é usada, tenha no mínimo um vaso de lírio da paz nessa sala. Cuida bem dele, porque ele vai ajudar a movimentar essa energia que fica estagnada pela falta de uso na sala. A sala fala das nossas emoções, daquilo que passa no nosso coração. Então, cuidar bem da sala é muito importante, certo? Vamos seguindo aqui, depois eu respondo mais algumas perguntas de vocês, certo? Dar sentido.
Lembra que eu falei que a decoração oriental, ela dá sentido a tudo. Essas fotos que tem aqui, que estão aparecendo para vocês, é muito interessante, porque elas são fotos de bueiros, fotos que eu tirei quando estive na China, e lá eles contam a história da cidade, eles falam sobre as estações do ano, eles mandam mensagens através dos desenhos que eles colocam nas tampas de bueiro, gente. Então, vejam como tudo tem um sentido, né? Tem um propósito, nada é feito só para estar ali. Devemos, então, olhar com muito cuidado aquilo que nós colocamos na decoração da nossa casa. Porque tudo que está nas paredes fala diretamente sobre as nossas emoções, os nossos hábitos, as coisas que nos influenciam. Então, se nós temos um filho adolescente e, para agradá-lo, nós fizemos um grande painel com bola de futebol, ou prateleiras onde tem bola, prancha de surf. A gente está incentivando os nossos filhos ao esporte. Sim, ok. O que nós temos que cuidar é, quanto mais alto estiver esse apelo na parede, maior o impacto que isso vai ter sobre as emoções dos nossos filhos. Então, a tendência é que ele pense muito mais em jogar futebol e surfar, por exemplo, do que pense em estudo. Se você quer que o seu filho continue surfando, jogando bola, tenha isso na parte mais baixa, até 1,20 m da parede. Tá? Se você quer que seu filho seja estudioso acima de 1,5 m, comece a colocar livros, coisas relativas à profissão que ele está seguindo, ao curso que ele está fazendo na universidade, para que ele tenha realmente interesse e isso possa impactar positivamente na vida dele. Né? Tem idade para tudo nessa vida. Então, está na idade de abaixar a cabeça e estudar, pensar no vestibular, se formar na faculdade, é o que a gente precisa colocar livros, então, para estimular as pessoas a isso. Certo? Observem bastante situações daquilo que está na altura do olhar de vocês. Tá? Projeção interior no exterior. Vejam, por exemplo, esse quadro. Tá? Esse quadro mostra, ele é colorido, é bonito, é decorativo, mas mostra uma situação bem específica, onde um homem está sendo subjugado, olhando para baixo, com duas mulheres no seu entorno. Tá? Assim como isso pode representar a esposa, a filha ou duas filhas, né? Também pode levar a uma direção em que ele acabe estando no meio entre duas mulheres. Tá? Então, se você quer evitar essa situação na sua casa, evite esse tipo de quadro. Se você está sozinha ou sozinho e na sua casa você colocou, projetou muitos objetos de pessoas sozinhas, encontre um parzinho para essas pessoas. Né? Para aquela estatueta, para aquele quadro, porque senão vai ser difícil você conseguir abrir um espaço no seu coração para que outra pessoa possa entrar. Daqui a pouco a gente está aí no Dia dos Namorados. Né? E, então, vamos começar a abrir o nosso coração, permitir que uma outra pessoa se aproxime, né? E para isso a gente precisa, então, olhar para a nossa casa e colocar um parzinho aí, né? Muitas moças estão procurando o parceiro ideal, me procuram, e aí eu dou uma olhada nos quadros, nas estatuetas, tudo mulher sozinha. Então, vamos achar um parzinho para essas estatuetas, para esses quadros, para que a gente possa, então, abrir efetivamente o nosso coração
para receber uma outra pessoa perto da gente, ok? Outra coisa bem importante é uma dica bacana para vocês, não colocar fotos na geladeira, no freezer, porque eu já tenho passado por várias situações e observado que as pessoas que a gente mais gosta, a gente coloca foto na geladeira para lembrar delas todos os dias, quando está fazendo o almoço ou o jantar, enfim, acabam se afastando da gente, porque a gente coloca a pessoa na geladeira, literalmente, né? Então, vamos usar essas fotos lá no painel, no escritório, mas não na porta da geladeira, certo? Assim as pessoas vão se aproximar de nós, estão todos os dias com a gente, mas não na geladeira, mas sim perto do coração, ok? Vão curtindo aí, estou vendo pouco finalzinho de positivo, quem está gostando, vai botando um coraçãozinho aí, que eu também estou adorando estar aqui com vocês, tá? Vamos curtindo e compartilhando. O conselho trabalha muito a fonte do seu desejo. Então, se você tem um boneco esfaqueado, tipo esse aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Você vai estar atraindo assaltos, desentendimentos, uma sensação de estar sendo apunhalado. Então, retire essas facas daí, se você tem isso em casa, retire essas facas daí, coloca na gaveta e dá um fim nesse bonequinho, porque ele não faz bem para quem tem esse objeto em casa. Isso é um exemplo para vocês terem uma ideia de como, às vezes, a gente, sem querer, está atraindo situações que a gente não gostaria de atrair. Por outro lado, se em cima da nossa cama, no nosso quarto, a gente tiver uma foto de um casal se dando bem, uma mensagem, um poema de união entre duas pessoas, isso vai tudo gerando um clima de cumplicidade e a gente vai projetando no ambiente e dificilmente a gente vai ter muitas discussões porque a gente está ali, a gente está junto, naquele ambiente íntimo do casal, um olhando para o outro, ou uma foto dos dois olhando na mesma direção para você seguir caminhos próximos, né? Caminhos com o mesmo objetivo. Isso é fundamental para que o casal se dê bem, certo? Vanessa, qual o impacto de plantas na área do relacionamento? É possível ter plantas na área do relacionamento. O que a gente tem que cuidar para não ter plantas com espinhos, com pontas, para que você não fique cutucando o parceiro ou a parceira toda hora. Então, vamos procurar utilizar as plantas mas com a folha mais arredondada, com flores, coisas mais agradáveis, certo? Deixa eu ver aqui. Vale uma foto do casal? Com certeza, vale uma foto do casal, sim. O que tem que observar? Que vocês estejam olhando para uma mesma direção ou um para o outro. Né? Olhem bem a foto. Porque às vezes a gente coloca uma foto, daí um está olhando para lá, outro está olhando para cá. Ou um está olhando para o fotógrafo e o outro para o outro lado. Vocês vão acabar seguindo objetivos de vida diferentes, né? Outros caminhos. Então, vamos alinhar esse olhar. Colocar a intenção é muito importante, né? Para atrair viagens, essa primeira foto aí tem um leque que veio da China, onde a irmã da dona da casa morava, e ela queria, então, o sonho dela era vir visitar a irmã na China. E colocamos o leque que a irmã tinha dado para ela nessa área, e a viagem já saiu, já se encontraram, deu tudo certo. Para atrair um relacionamento, vamos colocar fotos sensuais, né? Fotos que atraiam uma pessoa para perto da gente. Então, conhecer mais da técnica, se aprofundar, aplicar na sua casa, na casa dos amigos,
E, na medida que vai se aprofundando no conhecimento, vai poder ir aplicando com supervisão na casa de outras pessoas, até estar pronto. Então, quem tem interesse em ser consultor pode fazer até o 4º módulo e se tornar também um consultor de feng shui. Como que a gente aplica o movimento da energia, do yin e do yang, a aplicação de 5 elementos sobre a planta baixa, como que a gente utiliza o baguá de proteção na frente da nossa porta, né? Como a gente faz as curas de ambientes através dos 5 elementos. Vocês podem ver que a gente não usa nada na decoração, dentro do possível, que apareça que tem conceito, né? Fica um ambiente gostoso, harmônico, mas a gente evita usar coisas que chamem muita atenção. A gente também vai aprender como colocar as fontes nos ambientes, aonde podem os melhores lugares, né? O baguá, como é aplicado o baguá, as cores, as formas, as plantas, as pedras, os aromas que se usa em cada um dos ambientes e como ajustar isso com a energia dos proprietários. O baguá, então, aqui está projetado sobre a planta baixa de um apartamento, né? É um apartamento lá do Rio Grande do Sul, feito pela decoradora Daniela Klein, né? Minha parceira agora, consultora de conceito também, Dani, não sei se chega a assistir hoje, mas certamente se não estiver aqui entre nós, vai assistir com certeza, porque é uma parceira incrível, a gente troca bastante ideia. Então, vocês podem ver que a parede da porta de entrada, né, ali onde está esse cubo preto com o lírio da paz do lado esquerdo, é a parede da porta de entrada. Então, o baguá foi colocado e a área do trabalho está ali, bem a porta, nesse caso, está no meio da parede e a área do trabalho ficou ali. Então, o restante do baguá projetado a partir da parede da porta de entrada, tá? Que era a dúvida que vocês tinham. Aqui, para vocês terem uma ideia, dentro do nosso conteúdo, aqui no curso presencial, a gente aplica o baguá sobre a planta baixa de um apartamento, com as suas dificuldades de feng shui, que a gente aprende a harmonizar e a curar. Depois a gente aplica o baguá sobre a sala, propriamente dito, né? Tudo na escala. E vocês percebem móvelzinhos para recortar e colar. Então, quem não conhece de design de interiores, não sabe projetar, pode usar esse outro recurso do mobiliário ajustado à planta baixa e, então, demonstrar para o cliente, através de fotos, o que vocês estão imaginando para o projeto e de que forma esses móveis, cores e formas vão estar harmonizando a casa do cliente posteriormente, né? Esse aqui é um projeto que a gente faz para um ambiente fictício, né? Para vocês aprenderem a usar a técnica. Depois, cada um vai aplicando na sua planta baixa, a planta baixa da sua residência, sendo apoiado por mim e pelos colegas. Aqui é um projeto de sala feito pela decoradora Grace X, né? O anterior era pela decoradora Vanessa Malman, né? Todas parceiras, todos colegas de feng shui, e então um ambiente mais alegre, mais descontraído, isso é possível fazer também, tá? Então a gente vai usando e aplicando o feng shui, não só no apartamento como um todo, mas também por peça da casa. Às vezes a pessoa quer só no seu quarto, ou só na sala, né? Então, a gente pode ir aplicando essa técnica e, a partir do baguá, a gente vai harmonizando com os 5 elementos. Aqui, quem estava curioso para saber sobre quartos de casal, o que pode, o que não pode. Então, vocês têm
as duas melhores posições de cama em relação à porta de entrada do quarto. Né? Aqui você tem um baguá colocado sobre a planta do quarto de dormir, sempre a partir da porta de entrada do ambiente. Tá? Depois vocês têm ali algumas dicas de como não colocar a cama. Né? Não colocar de frente, direta para a porta do quarto. Evitar colocar a cama de costas para a porta, ou com a cabeceira na janela, dentro do possível a gente não faz. Existem exceções, às vezes é necessário, mas aí existe toda uma cura para fazer, com as cortinas, com o afastamento da janela, tem todo um sistema específico para isso. Tá? Não colocar a cama numa corrente de ar entre a porta e a janela. Não colocar de canto sem ter um móvel atrás que dê segurança e estabilidade. E também não colocar a cama embaixo de vigas. Tá? Vamos aproveitar e falar sobre espelho, tá, gente? Ó, não coloquem espelho refletindo a cama. Tá? Nós, quando estamos dormindo, nosso corpo etérico se destaca do nosso corpo físico. E o espelho, ele vai mudando o padrão vibracional do nosso corpo etérico. E nesse acorda e dorme, quando a gente acorda, o corpo etérico se acopla novamente. Então, algumas pessoas dizem que é porque a nossa alma se assusta se enxerga no espelho. Né? Mas isso é mais folclore. O que eu posso dizer para vocês é que eu já consegui minimizar e evitar vários problemas de saúde, retirando o espelho que estava refletindo as pessoas dormindo. Tá? Com o passar do tempo, né, depois de um ano, né, as pessoas começam a ter reflexos desse espelho refletindo elas na cama, né, em função de estar num estado alterado de consciência, a gente acaba sofrendo as consequências disso depois. Então, evitem doenças. É muito mais barato não colocar o espelho no quarto. Né? Os fabricantes de móveis que me desculpem essa dica aqui, mas realmente o espelho no quarto é muito sensível, a nossa energia fica muito sensível com o espelho no quarto. O melhor, até pode ter, mas não pode refletir a cama. Tá? Qual é a proporção ideal de cores e aonde colocar essas cores para harmonizar, criar um clima gostoso dentro das residências. Tá? O ajuste vibracional, então, da numerologia da casa, com relação à energia dos moradores, às vezes se faz necessária, a gente trabalha com mais intensidade isso. A gente está aqui já finalizando os conteúdos, mas eu queria terminar aqui para vocês, vocês terem uma ideia do que o conceito de estudar muito bem. A gente tem que saber de decoração, de harmonia, de pedra, de aroma, de radiestesia, de a fluxo da energia nos ambientes. Né? Então, é bem importante a gente ter uma ideia de tudo que abrange. Muitas vezes a gente quer fazer um projeto de conceito, mas não tem ideia do trabalho, né? do quanto de conhecimento essa pessoa precisou buscar para fazer um projeto de conceito. Infelizmente, o conceito não dá para a gente olhar na revista e sair aplicando. A gente precisa buscar esse conhecimento e ele é longo, é uma caminhada, é uma vida, e cada projeto é uma experiência nova. Tá? A gente também trabalha no curso presencial a harmonização dos ambientes, quartos multiuso, quarto infantil, quarto de bebê, os jardins, né, de que forma os orientais trabalham esse jardim, né, e o uso dos 5 elementos no jardim. Então, a gente vai ver como é que os ambientes se apresentam de forma favorável ou desfavorável a partir dos excessos e da sua aplicação, excesso de cor, de forma. Está ali o nosso espelho, de novo, refletindo a cama, né? Um ambiente bastante desfavorável. Tá? Então, aqui já é
uma ferramenta da Escola da Bússola, que a gente também utiliza nos projetos de Conselho e ensina no curso, é como calcular a energia pessoal do morador e a energia da casa, e como que a gente vai harmonizar isso, né? Porque às vezes não é tarefa fácil, tem 8 pessoas morando na casa, a gente tem que deixar essa casa agradável para todos, né? O conceito para escritórios também é visto nesse módulo. A radiestesia, que é uma forma de identificar e quantificar as ondas, as radiações, de que forma as influências estão permeando a casa e os indivíduos, né, para fazer as curas necessárias. Então, a radiestesia é uma ciência que a gente precisa realmente se aprofundar quando quer ser um consultor de conselho, uma ciência que vem aí dar o suporte todo que a gente precisa. E o módulo 4, então, é para quem quer efetivamente estudar o conceito e ser um profissional da área. Né? Aí a gente precisa saber, então, como eu comentei antes, de pedras, de cristais, de velas, de sons, de aromas, ervas, como utilizar ramalhetes de ervas, como fazer a proteção pessoal, como proteger e limpar a casa do cliente, quais são os símbolos de boa sorte oriental. Às vezes o cliente quer utilizar um símbolo de boa sorte e a gente precisa conhecer tudo isso para orientar da melhor forma. Então, para ser um consultor conceito, a gama de conhecimento é muito grande e aqui no IBDI a gente tem esse curso que pode orientar você nos primeiros módulos para utilizar na sua casa e, quiçá, ter uma profissão complementar como consultor de conceito, indo até o final do módulo 4, né? E sendo feliz na sua casa, harmonizando o seu espaço, mas também ajudando outras pessoas a harmonizarem os seus espaços e a buscarem os seus objetivos, viverem num ambiente saudável. Essa é a nossa meta. E aí, eu aprendendo com Freire, vou me beneficiar de que forma? Né? Então, o que eu tenho observado é que as alunas se descobrem, elas vão olhando para sua casa e vão vendo de que forma elas podem mudar o seu cotidiano, elas podem ajustar a energia da sua casa e buscar os seus objetivos, fortalecer as relações familiares, buscar mais equilíbrio emocional, encontrar o seu destino, procurar descobrir, então, qual é o seu dom, qual é a sua vocação, em que ela pode trabalhar, como é que ela pode ajudar as outras pessoas, né? Então, a gente vai estimulando para que novas oportunidades cheguem na vida de vocês, para que o reconhecimento profissional possa chegar, para que cada uma encontre o melhor caminho, né? E isso tudo através de uma técnica de decoração e harmonização de ambiente que você mesmo pode aplicar na sua casa. Né? A gente vai conhecendo, vai trocando ideias e vai ficando cada vez mais interessado, mais motivado e percebendo as mudanças, né, na nossa casa, na nossa vida. Nosso próximo módulo, a próxima turma de Conselho Módulo 1, está começando dia 19 de abril, à noite, às 19 horas. E quem ligar até a próxima segunda-feira vai ter aí uma surpresa, né? O pessoal está orientado já para orientar quem fizer as inscrições, vão ter aí algumas surpresas na sua inscrição. Então, liguem, vamos ver o que a gente pode fazer por você aqui no curso presencial. E quem sabe, mais adiante, a gente possa estar atendendo todo o Brasil. Eu sei que também tem gente aqui, amigas lá da Argentina, que também estão conectados com a gente, vendo
essa nossa aula online e que eu possa, no futuro breve, estar atendendo também essas pessoas que estão em outras localidades, não só aqui nessa região, ou em Novo Hamburgo, ou próximo a alguma unidade do IBDI, então. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui nesse espaço. Eu tenho certeza que todos deixaram de fazer alguma outra coisa bacana e importante para estar aqui comigo. E eu fiquei muito feliz de compartilhar um pouquinho do que eu venho estudando aí para compartilhar com vocês. Vamos encerrar, então, a nossa aula de hoje também com o sino do fim, para que vocês possam fechar os olhos, respirar, entrar em harmonia e poderem ter um sono tranquilo e harmonioso também.